costumava usar termos como "Você não é homem!" ou "Vou voar na sua garganta!" isso para qualquer pessoa sem poupar ninguém. Esta irmã, que também era espiã do pastor Geilton, uma certa noite de domingo, durante o culto, entrou na igreja acompanhada de um pastor da Igreja do Brasil para Cristo, pastor Walter, o qual havia manifestado o desejo de passar a congregar conosco, pediu a palavra e, passando por cima de todos os dirigentes presentes, assumiu a direção e deu posse ao pastor, dizendo que ele seria o novo pastor da congregação e que agora sim nós teríamos um pastor de verdade, pois os já existentes na igreja, nenhum deles era de nada e viviam todos caindo e levantando. Disse a irmã que estava autorizada por Deus e pelo pastor Geilton. Para mim, essa foi a gota que faltava entre eu e aquela irmã. O referido pastor achou a igreja do pastor Geilton tão desorganizada que dias depois desapareceu de lá sem sequer olhar para trás nem dar satisfações. Eu, quem havia sido designado para ministrar ensinos e manter a disciplina, passei a exigir do pastor Geilton que aquela senhora fosse disciplinada e, como declarou não se arrepender, fosse excluída da igreja. O pastor Geilton tentou apaziguar a situação. Eu vi ainda aquela irmã afirmar frente a frente com ele que "Estava autorizada sim!" e ainda dizendo-me depois que o pastor Geilton não tinha a palavra. De tanto ser envergonhado, o pastor resolveu pedir à irmã para ir congregar em outra igreja. Falta de pulso e caráter cristão de um ministro de Deus. A terceira pessoa que Deus havia me mostrado, o presbítero Gilson Pereira do Nascimento, era o dirigente titular da igreja Koinonia na cidade de Anápolis. Não confundir com a prezada igreja Koinonia recentemente inaugurada no bairro Maracanã. Porém, eu achava um tanto estranha a maneira de como ele conduzia a palavra de Deus. Ele era muito inspirado, muito usado em línguas e em profecia, mas o que eu passei a perceber foi que ele só gostava de orar impondo as mãos sobre as mulheres. E o Espírito de Deus me mostrou que ele sempre escolhia a mulher mais bonita que estivesse presente no culto e dizia que o Senhor estava chamando para orar com ele sob imposição de mãos, sempre com a mão um pouco acima, entre os seios e o pescoço, e em um canto afastado dos demais irmãos. Isso já estava me intrigando e deixando-me verdadeiramente irritado. Além disso, o Gilson sempre profetizava às pessoas, dizendo data certa do cumprimento da profecia e sempre data bem próxima. O estranho é que ninguém jamais viu uma profecia dessa ser cumprida. Ele prometia cura, prosperidade, emprego, namorado, casamento, dons espirituais e tudo quanto se pode imaginar. Certa vez, eu pesquisei e cheguei a contar quando ele profetizava mais de 10 vezes a mesma promessa para a mesma pessoa, com data certa de cumprimento, e nada acontecia. Tudo mentira. Certo dia, em particular, a irmã Márcia comunicou à minha esposa que o Senhor havia mostrado para ela que aquela não era uma igreja séria, e a irmã, obedecendo ao Senhor, afastou-se de lá. Um dia fui apresentado pelo pastor Geilton à irmã Terezinha, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, dizendo-me ele que aquela serva era um vaso muito usado por Deus. Ao chegarmos em sua casa, ela, juntamente com seu esposo, irmão Wagner, começaram a orar, e o Senhor falou para mim, dizendo: Meu servo, a minha igreja crescerá por seu intermédio, mas você não ficará aqui. Vai seguir organizando e levando a minha obra sempre em frente. Ao terminar a profecia, o pastor Geilton perguntou para a irmã: E para mim, o senhor não falou nada? Ela respondeu: O Senhor só me manda falar para este pastor aqui, ó, apontando para mim.
Fiquei um pouco desconcertado, pois diante do pastor presidente da igreja, o senhor dizer que a igreja iria crescer por meu intermédio? Já pela segunda vez? Esquisito, não é? Mas eu pensava que era aquela igreja onde eu congregava, mas na verdade não era. O Senhor ainda enviou-me a sua palavra dizendo: Meu servo, na igreja onde tu estás congregando, há um homem falso que não gosta de ti. É um homem repleto de inveja contra ti. Mas te digo, não faças nada até o dia em que ele se manifestar. O mesmo Deus que um dia prometeu-me que tudo quanto ele achasse que eu precisava saber faria chegar até mim, começou a me enviar pessoas, principalmente mulheres descrentes e até servos de Deus de outras igrejas, para se queixarem dos abusos e assédios praticados pelo presbítero cognominado Pastor Gilson. Alguns dias depois, o Senhor ainda usou esta mesma serva de Deus para me dizer estas palavras: Meu servo, tenho ainda para te dizer que antes de você receber a sua bênção, eu ainda terei mais 2 sinais que são muito tristes, mas eu acho necessário que assim aconteça. Você perderá um ente querido de sua família, e é uma mulher. Eu fiquei muito triste e comecei a perguntar ao Senhor se seria possível receber a bênção sem passar por isso. O Senhor me respondeu: Meu servo, esta é a minha vontade, e te digo ainda que antes que isso aconteça, você perderá outro ente querido, o qual é um homem. Muito embora essas palavras me deixassem muito triste, eu tenho que convir que seja feita a vontade do Senhor. Certo dia, minha esposa convidou um grupo de cânticos composto por 5 jovens suas conhecidas, pertencentes à congregação cristã evangélica. As componentes do grupo eram muito alegres, animadas e levavam muito a sério o trabalho do Senhor. Porém, 2 delas eram verdadeiramente muito formosas de aparência. Isso abriu os olhos do Gilson, que escandalosamente não tirava mais os olhos da direção das meninas. No final do culto, ele convidou a jovem mais bonita, como sempre, para ir até um canto afastado, para que ele orasse com ela e profetizasse com imposição de mãos. Na hora das moças irem embora, o irmão que as levaria, irmão Marcos dos Santos, tinha dado uma rápida saída. Então ele, o presbítero pastor Gilson, prontificou-se a levá-las. Apressadamente determinou que sua esposa ficasse esperando em frente à porta da igreja e praticamente espremendo as 5 jovens e os instrumentos do grupo em uma Fiat 147, não se esquecendo de escolher as 2 mais bonitas e mandar que se comprimissem no banco da frente junto com ele. Para levar as moças num percurso de uns 4 quilômetros, ele só regressou quase 1h30 depois, enquanto a esposa esperava pacientemente com os filhos na calçada à porta da igreja. Como já se podia esperar, no outro dia bem cedo, estava a jovem mais bonita na loja da minha esposa reclamando dos assédios do presbítero pastor Gilson e dizendo ainda que não acreditava na seriedade nem jamais pisaria naquela igreja. Algum tempo se passou e o Gilson foi piorando cada vez mais, até que o Senhor me autorizou a denunciá-lo ao pastor Geilton, dizendo: Meu servo, eu não estou satisfeito com aquela igreja, nem com o pastor presidente. Pastor Geilton: Você vai falar acerca do que está acontecendo com aquele homem irresponsável, mas o pastor presidente da igreja, juntamente com a esposa, ficarão do lado dele. E você vai sair de lá, e se eles endurecerem os corações e não se arrependerem, eu vou fechar aquela igreja. E se a rebeldia continuar, eu reduzirei a pó a vida do pastor responsável.
Como eu ainda continuava a ministrar estudos da palavra de Deus, recebi do Senhor a ordem para ensinar acerca dos deveres dos pastores e obreiros e também alertar a igreja contra falsos mestres e falsos pastores. Estudo este contido na Bíblia de Estudos Pentecostal. O Senhor me alertara que eu deveria ministrar esse estudo, mas que o mesmo iria provocar a ira dos dois, Geilton e Gilson. Eu fiz como o Senhor me determinou e tudo veio a se cumprir literalmente no dia em que eu fui ao pastor Geilton relatar sobre os atos indecentes praticados pelo presbítero pastor Gilson. O pastor Geilton levou o Gilson à minha casa e eu, frente a frente com ele, relatei, repetindo tudo o que antes dissera. Tendo o Gilson confessado que era verdade o que eu dissera que ele andava praticando, afirmou que não deixaria de agir assim, pois essa era a sua maneira de agir com as mulheres. Para que eu possa dizer e provar sempre que só o Senhor é Deus, perguntei ao pastor Geilton: depois de tudo que viu e ouviu, que fará o Senhor com o Gilson? Ele respondendo afirmou: o Gilson continuará na igreja trabalhando comigo como pastor da congregação de Anápolis e ainda mandarei a minha esposa, irmã Neuzeli, para vir de Goiânia ajudá-lo em Anápolis na direção da igreja. Como prova do que estou falando, eu tenho essa última reunião gravada na íntegra em fita de vídeo com várias cópias e guardadas por 3 pessoas, as quais são sabedoras do acontecido. E não pisei mais naquela igreja. Ainda para que creiam que só o Senhor é Deus, o presbítero pastor Gilson, aproximadamente 3 meses depois, foi definitivamente excluído da igreja, pois, depois de várias tentativas infrutíferas de assédio contra uma jovem, sobrinha do irmão Anísio do Jardim Gonçalves, atacou a moça e, agarrando, a beijou com uso de força, causando grande revolta da família, da qual quase todos são membros da congregação do Jardim Gonçalves. O pastor Geilton, ao excluir o Gilson, pediu à igreja: façam tudo para que o pastor Valdecir, eu, não fique sabendo deste acontecido. Se um dia ele vier a perguntar pelo pastor Gilson, como era chamado, por favor, digam que ele foi enviado para pregar o evangelho e fundar trabalhos em outra cidade. Coitado! Será que ele não sabe que com Deus não se brinca? Enquanto que a profecia foi cumprida literalmente, pois Deus providenciou o fechamento da igreja. Comecei então a montar no papel esse plano, o qual já estava pronto em meu coração. Deus é minha testemunha. No dia 23 de setembro de 1999, minha esposa estava em uma reunião de oração em um local onde não conhecemos ninguém, quando uma irmã, também desconhecida, aproximando-se dela, entregou o seguinte recado: o Senhor me manda confirmar para o teu esposo que o plano que ele está fazendo neste momento no computador é de Deus. Devo ter escrito apenas 1/10 das coisas que ouvi da parte de Deus. Espero que sejam o bastante para demonstrar o quanto vale a pena crer sem sombra de dúvida. Quando Deus percebe que o servo crê verdadeiramente na sua voz, ele passa a dispensar mais proteção e propõe-se a desmascarar o diabo quando este tenta enganar os seus servos. Meus irmãos, nós estamos lidando com um Deus verdadeiro, um Deus que é todo força e poder. Será que quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ela está dizendo que caminhavam fisicamente e proseando pelos caminhos da terra? 1000 vezes não! Enoque servia a Deus em espírito e em verdade, e depositava no Senhor toda a sua fé. Isso é andar com Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus.